Área: calçados. Modalidade: aprendizagem industrial básica curso: confeccionador polivalente de calçados unidade curricular: modelagem de calçados. Carga horária: 120 horas. Apresentação de ferramentas para modelagem. Nossos tópicos principais hoje: faca de cortador com lâmina, cravador, fita métrica de sapateiro, escala metálica de 30 cm, transferido de ângulos, fita crepe, borracha, lapiseira 0,5 ou 0,7, placa de alumínio. Faca de cortador com lâmina, pode cortar qualquer tipo de material utilizado na fabricação de artefatos ou calçados, sendo especialmente indicada para o corte na extração de moldes em cartolina ou papelão, por ser uma lâmina que o cortador dará a inclinação conforme sua necessidade, podendo ser mais ou menos inclinada. Cravador: instrumento metálico pontiagudo que se abre em buracos na sola do calçado para cravar pinos ou tornos, usado pelos tipógrafos para manipular tipos de espaços. Fita métrica de sapateiro: para conferir as medidas dos moldes, e é possível também conferir medidas entre dois pontos. Pode ser utilizada para medir o busto, barra ou comprimento. Escala metálica de 30 cm: as réguas graduadas também permitem desenhar linhas retas de um comprimento específico, uma vez que é possível começar e finalizar o traço no lugar exato que marca a escala. Para além da graduação, estas réguas também permitem, obviamente, criar linhas retas sem prestar atenção à medição. Transferidor de ângulos: um transferidor é uma régua especial que serve para medir os ângulos ao longo de uma circunferência. Com o teu transferidor podes agora traçar uma meia circunferência e medir os ângulos quando percorres a circunferência a partir do lado direito. Fita crepe: a fita serve para marcação. Por exemplo, no corre serve para colocar o tamanho da peça e a numeração do lote, e também separar para não misturar as peças cortadas. Borracha: para já as borrachas escolares são ideais para trabalhos mais simples, como apagar o caderno, né? Elas também são mais em conta e menores. Limpa-tipos: elas são usadas também para empresas, por exemplo, fábrica de calçados. Lapiseira 0,5 ou 0,7. As lapiseiras são ótimas para fábrica de calçados. Na escola e na faculdade, por exemplo, as lapiseiras mais usadas são a 0,5 mm e a 0,7 mm. Em alguns cursos, como os de arquitetura e design, as lapiseiras podem ser usadas na marcação do sapato. Linhas finas são mais usadas para marca. Placa de alumínio: o corte na placa de alumínio, por possuir um corte preciso sem desgastes que permite ao usuário uma excelente qualidade de corte, alta precisão e outras vantagens. Materiais: no princípio o calçado era feito todo de couro, com sola também em couro e raramente de borracha natural. Com o surgimento da petroquímica e dos materiais sintéticos, os fabricantes de calçados começaram a fazer uso de matérias-primas. Principais materiais usados: vejam os exemplos abaixo e a seguir. Os componentes dos calçados. Os calçados possuem componentes que têm funções específicas, auxiliam na proteção dos pés, na promoção do conforto e nos seus aspectos estéticos. O calçado pode ser dividido em dois componentes principais: porção superior, corte, porção inferior. Solado: o corte corresponde à parte superior do calçado e tem a função de cobrir e proteger a parte de cima do pé. Ele é dividido em gáspia, parte da frente, e traseiro, parte lateral e posterior do calçado. A gáspia corresponde à parte frontal do sapato e compreende a porção que cobre desde os dedos até o peito do pé. Ela pode ser inteiriça ou composta por outra peça, a biqueira. Geralmente, ela pode ser composta por 3 elementos: a caixa dos dedos, as orelhas e a língua. A caixa dos dedos é a parte mais frontal do calçado e compreende a porção que cobre os dedos dos pés. A orelha é a parte onde se coloca os ilhós para introduzir o cordão atacador. A língua, lingueta ou pala, é a parte superior da gáspia e serve para proteger o pé do cordão, cadarço. O traseiro é a parte de trás do sapato. Pode ser constituído por uma única peça ou possuir nas laterais várias peças, cano, orelha, entre outras.
O contraforte é um reforço colocado entre o traseiro e o forro, na região do calcanhar. O lateral é a porção lateral do calçado e o cano é um prolongamento da boca do calçado. O forro é o revestimento interno do calçado e proporciona o acabamento interno ao calçado, o reforço da estrutura da sua estrutura, a absorção da umidade e o conforto. Ele pode ocupar toda a sua superfície ou apenas a região da gáspia ou do calcanhar. A palmilha de acabamento pode ser feita de diversos materiais, couro, tecido ou plástico, e recobre o sapato internamente para acomodar a planta dos pés. Ele fica assentado sobre a palmilha de montagem e a alma. A palmilha de montagem ela é uma importante parte estrutural do calçado e tem a finalidade de fixar o corte após a montagem do calçado, manter o formato da superfície da planta do pé, absorção do suor e promover resistência à constante pressão do caminhar. A entressola é a camada intermédia colocada entre a palmilha de montagem e a sola e tem função estética ou funcional. É neste local que se faz o ajuste do calçado de acordo com o tipo de pisada. A sola é a parte externa inferior do solado, que está em contato direto com o chão. O salto é um suporte fixado à sola na região do calcanhar e é destinado a dar equilíbrio ao calçado. O tacão ou capa é colocado na parte inferior do salto e feito com material sintético duro, e tem como funções a proteção do salto do desgaste e a absorção do impacto do caminhar. A alma é uma peça delgada posicionada longitudinalmente ao centro da palmilha e serve para dar firmeza no caminhar e sustentar a planta do pé. A testeira é um reforço no bico do sapato, entre o forro e a gáspia e auxilia na proteção dos dedos, promove maior firmeza ao bico e melhora a apresentação do bico. A vira é uma tira estreita do mesmo material da sola, colada ou costurada à volta do sapato. Nossa equipe é composta por Aleph Anderson, Khalil Wesley e Henrique Nascimento. E é isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Da equipe Senai. E um grande abraço e tchau.